Olá, pessoal! Como estão todos? Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma excelente semana e que tenham ido muito bem em suas avaliações. Sextou e hoje, junto com essa sexta-feira animada, nós temos o nosso querido ensino religioso. Vamos iniciar a aula de hoje, então, registrando a data no caderno de vocês. 19 de junho de 2020, sexta-feira. E a frase de hoje é: Deus é bom, Ele é muito bom. A primeira atividade prevista hoje para a aula é esse vídeo que vocês estão assistindo a prof falando. Olhem até o final que está bem legal e divertido. A atividade número 2 tem uma oração, e essa oração foi escolhida especialmente porque tem tudo a ver com o nosso tema do ensino religioso de hoje. É uma prece especial para Deus sempre nos proteger e iluminar o nosso caminho. Então vocês aí, no momento que vocês acharem mais apropriado, elevem o coração e os pensamentos a Deus, pedindo esta proteção para vocês, para os familiares e para todo mundo, tá bom? Depois, o número 3 está o ensino religioso. Isso. Então, nós vamos começar agora trabalhando esse tema tão legal hoje, que é a parábola do joio e do trigo no nosso ensino religioso. Vamos lá? Pessoal, a aula do ensino religioso de hoje é um texto bíblico. Isso. E eu gostaria de relembrar vocês, então. O texto bíblico é do Evangelho hoje de Mateus, tá? Evangelho de Mateus. Lembrando vocês que o nome do livro sempre está bem grande lá em cima na página, tá? E o nosso texto que nós vamos estudar é o capítulo 13. O capítulo, então, é um número bem grande que tem no meio da Bíblia. Os pequenos são os versículos. E nós vamos hoje, previsto para nossa aula, capítulo 13, versículo 24, 30 ao 30. A prof já pintou aqui, ó, e vocês também aí na casa de vocês podem também colorir a Bíblia, passar marca-texto nos textos que nós já estudamos, colocar post-it, adesivo, marca-página, o que vocês quiserem. A Bíblia é assim, algo para nós tratarmos com muito carinho e trazer sempre perto do nosso coração. Então, vocês podem deixá-la bem legal, a cara de vocês bem colorida, tá? Bem personalizada. E o texto previsto para hoje, essa história do trigo e do joio, é bem legal e a prof vai dizer para vocês fazerem esta leitura lá em silêncio na casa de vocês. Procurem lá na Bíblia de vocês, pintem bem bonito e leiam lá com atenção, tá bom? Porque hoje nós vamos estudar e refletir sobre essa história de outra forma mais divertida e mais lúdica. A leitura eu deixo para vocês fazerem aí na casa de vocês com suas Bíblias. Hoje a prof vai contar de uma forma diferente essa Bíblia. Prestem atenção, o que será que Jesus queria contando essa Bíblia do joio e do trigo? E o que é uma parábola, pessoal? Vocês sabem o que é uma parábola? Parábola, então, são ensinamentos que Jesus passava para as pessoas e para os seus discípulos através de histórias comparativas. Isso mesmo. As fábulas são histórias de animais que falam, que conversam e que nós tiramos um ensinamento, né? Então, a parábola é meio parecido. São histórias comparativas que Jesus usava para as pessoas entenderem melhor aquilo que ele queria pregar, que ele queria passar para o seu povo. Então, Jesus fazia muito uso de parábolas. E uma das parábolas, então, muito importantes é a parábola do joio e do trigo. Isso. Prestem bem atenção nessa história que a prof vai contar para vocês lá do livro de Mateus, tá bom? Ouçam e vamos depois pensar e conversar sobre esta parábola. Atenção! Por onde começar? Que tal
Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. A prof está aqui para contar a parábola do joio e do trigo, aquele texto bíblico lá de Mateus. Então, era uma vez um fazendeiro que tinha muitas terras para plantar e muitos funcionários trabalhadores lá daquele campo. E os trabalhadores do campo foram lá muito felizes e alegres e plantaram muito trigo, isso mesmo. Foram lá, plantaram bastante trigo para colherem isto. Mas uma pessoa, um homem muito mau, invejoso, que não aguentava ver aquela fazenda com funcionários felizes, um fazendeiro prosperando, foi lá à noite e plantou junto com o trigo joio. Ele foi lá e misturou, semeou um monte de joio junto com o trigo. Que malvado, né? Só porque ele não gostava de ver a alegria e a felicidade daquele patrão, a sua família e os seus funcionários e suas famílias. O dia amanheceu, o joio e o trigo começaram a crescer e começaram então a aparecer as diferenças. Isso, o joio cresceu junto com o trigo. Olha aqui, ó. O que aquele homem malvado fez? Semeou lá junto com o joio. E o joio não serve para nada, é um mato que talvez pudesse até estragar aquela plantação lá daquela fazenda. E os funcionários, muito apavorados, perguntaram para o patrão: Senhor, o que nós devemos fazer? Vamos arrancar este joio? Ele vai acabar com a sua colheita, com a sua plantação. O que nós colheremos? E o patrão, muito sábio, disse: não, vamos deixar que o joio e o trigo cresçam junto. Quando a lavoura estiver no ponto certo para a colheita, aí sim nós vamos ver o que faremos. E foi isso que aconteceu. O trigo cresceu, próspero, e o joio junto. Quando teve a época da colheita, eles colheram tudo junto e separaram. A cada tirada de trigo, separavam o joio dele. O joio foi todo queimado. E o trigo prosperou, foi para as mesas, foi para as casas, trouxe dinheiro, trabalho, prosperidade, amor e alegria para aquelas famílias. E a vida deles seguiu, mesmo sabendo que aquele homem muito mau foi lá tentar prejudicar aquele dono lá daquela fazenda. E aí, seguiram suas vidas felizes. E o que Jesus, pessoal, lá na montanha, que ele gostava muito de estar, queria transmitir com essa parábola? Vocês conseguem fazer este link com a nossa vida e com o joio e o trigo? O que será que Jesus quis nos passar? Que ensinamento Jesus quis nos transmitir através dessa parábola? Vocês conseguiram entender? Espero que sim. Então, pessoal, o que vocês acharam?
da história do joio e do trigo. O que vocês acham que Jesus queria nos passar fazendo essa comparação? O joio, o trigo, o que isso tem a ver com a vida, com nós, com as pessoas, com o mundo? Por isso que esse tema é tão difícil e Jesus usava parábolas. É uma forma melhor para nós refletirmos. Então vamos lá. Para entendermos melhor, está lá na aula de vocês escrito: basta fazermos as comparações. O semeador pode ser comparado a Jesus, que semeia bons ensinamentos, o bom trigo, coisas boas. O campo é o mundo em que vivemos. O trigo são as pessoas que seguem os bons ensinamentos, que são boas pessoas, que seguem as palavras de Jesus, comparadas à má semente, que é o joio. O joio são aquelas pessoas más, que não têm bom coração, que não fazem coisas boas, que não ajudam o próximo, que não têm pensamentos e sentimentos de bondade. Isso. E o inimigo lá são pessoas, as pessoas que estão aí pensando em fazer o mal. A colheita, quando se colhe o trigo, a colheita pode ser a felicidade, a paz, o amor, a beleza de ajudar o outro, o progresso do nosso planeta, a preservação dele. O joio é parecido com o trigo, mas assim como as pessoas, quando ele cresce dá para ver a diferença, e as pessoas também. Nós, olhando as aparências, nós não podemos diferenciar uma pessoa da outra, saber se ela é boa ou se ela é ruim. Mas através das suas atitudes, nós veremos quem são as pessoas. Se essas pessoas são pessoas boas, conscientes, que têm amor no coração, ou são aquelas pessoas egoístas, que não ajudam os outros, que ficam plantando a sementinha do mal. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E a nossa colheita, conforme aqui, é que nós colhemos só coisas boas, coisas de amor, porque nós devemos plantar isso também. Plantar na nossa vida sentimentos de bondade, de trabalho, de honestidade, de verdade, de amizade. E quem ama a Deus não vai ter esses sentimentos ruins. E o que tem a ver o joio com o trigo? Porque no mundo, na vida real, no mundo em que nós vivemos, as pessoas ruins se misturam com as pessoas boas. E nós devemos sempre levar nosso coração a Deus, pedindo sempre essa proteção e sermos pessoas boas, sermos trigo. E as pessoas, o joio, também pode se transformar um dia em trigo também, tá bom? Os trabalhadores lá eram os auxiliares de Jesus. O joio e o trigo, eles caminharam junto, mas apenas os bons e através das suas atitudes é que prosperarão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa história. E lá tem umas perguntinhas também para refletir. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas para vocês refletirem. Quando fala lá em refletir, não é para escrever e nem responder no seu caderno. É apenas para pensar e sentir no coração aquela reflexão. Na letra D, tem uma atividade no portfólio. Isto. E essa atividade lá no portfólio de vocês, ela deverá ter um título, eu sou o trigo, um desenho de vocês, um desenho assim bem grande, saindo do coração, flechinhas com palavras de amor, de bondade. O que é ser uma pessoa boa? O que uma pessoa que é o trigo, representando o bem, tem no coração? E lá no pé do seu desenho, apenas coisas ruins que nós queremos bem longe de nós. Isto. Coloquem lá em cima da escrita a data de hoje, o título da atividade e a data, porque no próximo trimestre nós vamos confeccionar o nosso portfólio e nós vamos colocar tudo em ordem de data. Por isso é importante sempre ter o nome da atividade e a data daquela atividade, tá bom? Caprichem, sejam bem criativos, pintem bem colorido, bem bonito, com bastante carinho essa atividade, tá bom? Depois
Então, esta atividade, depois tem uma mensagem para finalizar o nosso ensino religioso lá, que também vocês podem pintar, tá bom? Seguindo a aula ainda, nós temos as outras atividades, então, de linguagens, que é para vocês lá identificarem os substantivos e os adjetivos, circular e sublinhar, e depois de matemática, atividades no livro de matemática. Espero que vocês tenham uma boa aula, que tenham refletido bem essa história do joio e do trigo e que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom descanso e tudo de bom nesse final de semana para vocês, tá bom? Paz e bem para vocês. Um beijo. Tchau.